temos uma turma heterogênea, né? Pela natureza de como o curso foi montado. Temos uma coluna vertebral, que é o programa, mas tem uma grande vantagem dentro dessa coluna vertebral, que é o fato desse curso, o fato de reunir pessoas com o mesmo interesse, mas de diferentes ordens, onde a gente vai poder conversar. Quando eu falei no início que o curso vai se dar através da conversação com vocês, isso é realmente fato. Às vezes você entra numa universidade, como nós entramos, o programa ele é mais engessado, de certo modo, porque existe um comprometimento com um pensamento que nesse momento não é a situação. A gente já falou que os pilares são os direitos humanos e a apropriação de uma formação com o audiovisual como meio, inclusive, né? E com a possibilidade de vocês interagirem com filmes, né? Com a capacidade de... Hoje em dia, eu sou velho, então na época pensar em termos de formação, de fazer imagem, essa coisa toda, era muito complicado. Hoje em dia, com o celular, você percebe que as coisas são feitas. O que é que a gente pretende? Né? Quando você diz, será que nós seremos capazes? O que nós pretendemos é que vocês sejam qualificados naquilo que lhes falta. Né? Eu acho que um bom exercício, ao voltar para casa agora, seria vocês pensarem o que é que falta, que vocês gostariam de saber e ver se o curso atende a isso, porque eu acredito que o curso vai atender, certo? Porque aí vocês vão passar por várias experiências em várias áreas, não é um curso que vai especializar para um, para outro, e aí desse lugar a gente vai poder conversar e aprofundar, tá certo? Eu acho que isso é o importante. De todo modo, a gente pode dar maiores informações, eu acho que na sexta-feira, para a gente não avançar aqui na programação. Então, com a palavra. Claro. Bom, como o Jorge já comentou antes do filme, meu nome é Clara Iane, eu sou de formação artista plástica e, portanto, não usava filme como uma linguagem assim, no começo da minha produção e fui me aproximando aos poucos. E muito do que eu aprendi foi desse tipo de espaço. Espaços não necessariamente de formação tradicional de cinema e muito de assistir, de tentar entender a partir de uma aproximação assim mais, digamos, selvagem, não tão formal, de ver e ler textos de autores, ler textos de cineastas, e a partir disso eu comecei a me aproximar, e bom, aí com uma facilidade técnica de hoje em dia ter câmera, usar recurso de edição, também aprendi muito fazendo. E para mim o vídeo tem se tornado, o vídeo e o cinema tem se tornado cada vez mais uma linguagem importante para discutir as coisas que eu discuto dentro do meu trabalho, que eu não vou discutir hoje, mas que tem muita relação com o que a gente viu. Então também, de uma certa maneira, acho que me aproximo de algumas das questões, de algumas dos métodos que são usados nesse filme que a gente viu hoje. Então, acho que por hora, em termos de apresentação, é isso, e acho que você vai se apresentar ou não? Eu vou me apresentar ao longo do curso, porque como eu vou ter a oportunidade em vários momentos nós conversarmos, eu acho que a gente vai se conhecer durante o curso, aí eu vou colocando a razão. Tem uma razão por eu estar aqui, que é eu gostar muito do que eu faço. Eu também, como a Clara, tenho formação em artes visuais e tenho uma especialização na área de cinema, né? E eu sempre me coloquei muito essa questão de, por eu ter uma ligação com as imagens e com a parte do áudio, eu não ter, às vezes, discussões que ultrapassassem a questão primária, assim. E também de ver produções que muitas vezes não atingem a qualificação que poderiam atingir, principalmente aqui dentro do nosso contexto, por conta de uma falta de recursos de formação. Essas discussões, essas coisas todas. Às vezes eu olho para fora e percebo que em outros países, em outros grupos, isso muitas vezes já está muito desenvolvido, né? E aí isso reflete inevitavelmente na produção desses produtos. Isso eu me questiono sempre. E aí eu comecei a mergulhar, e mergulhando eu fui descobrindo coisas. E todas as vezes que eu sou convidado para falar, eu
A minha proposta é sempre compartilhar e trazer questões que eu já tenho propriedade, de fato, mas eu confesso que eu aprendo bastante com as dúvidas que vêm sendo colocadas, né, aqui, nos lugares que eu passo. Então, para a apresentação, eu sou Amaury, né? Eu espero que vocês não me chamem de professor, muita gente me chama de professor, eu tenho formação nessa área, mas eu tive que recuperar esse título há pouco tempo numa entrevista, numa televisão aí, sobre a conversa. Havia uma situação em que a pessoa estava, um professor, a gente convivendo com essa ideia de formação e tudo mais, a gente percebe que existem muitas questões. Mas aí eu até digo, talvez eu volte a usar esse título. Numa conversa entre um professor e um traficante, numa questão de conflito, e ele disse que ele enfrentou esse conflito e resgatou, no sentido de ele conseguir se fazer entender como uma criança, com mais uma outra pessoa, utilizando só o recurso de professor, né? Porque, como vocês viram no início da nossa conversa, houve uma certa emoção quando essa palavra é colocada. Então, às vezes algumas palavras têm que ser retiradas para a gente existir, depois a gente, se for o caso, a gente... Porque na verdade eu sou o Amaury e dou vida ao professor, não é o professor que me dá vida. E aí, já começando um pouco discutindo o filme com vocês, eu queria provocar uma questão que me passou durante a visão do filme. É um exercício, é um esforço de imaginação. Vocês imaginem ver esse filme, se esse filme não se tratasse do personagem Tiradentes. Vejam se vocês conseguem entender ou conseguem ver esse filme. Vamos pensar se esse filme não fosse Tiradentes, se não fosse um episódio da vida desse personagem. Como são esses? Quem é esse personagem? Quais são esses personagens que atravessam a tela durante esse período que a gente vive? Será que ele é o personagem principal? O que é isso? E essa é a minha questão, que eu coloco inicialmente para a gente conversar. E depois a gente vai avançando na situação. Alguém consegue fazer isso? Imaginar ver esse filme sem esse título, nem Joaquim, nem Tiradentes. Como se você chegasse e visse um filme de um grupo de homens, porque é evidente que tem muitos homens, né? Transcorrendo, diga. Estava conversando com o colega ali, eu particularmente de outra dimensão, eu falo, eu falo meio alto, meio de alto, muito tempo. Não. Tudo bem. Então assim, é o começo. Não, tranquilo. Por enquanto está tranquilo, né? Tá. Então, assim, a ideia principal, talvez, foi o que eu falei para ele, para mim, que fosse abordar a história dele mesmo, não esse começo, né? Mas o conteúdo que a gente conhece mesmo. Eu fiquei surpreso pelo fato de ter sido antes o que ocasionou, o que fez com que ele se revoltasse e o que fez com que ele fosse traído. Mas, assim, a ideia que está passando de talvez não pensar ele com o próprio Tiradentes, não conseguiria. Se não tivesse lá no começo eu Tiradentes, então não formaria a ideia de Tiradentes. Me pareceu que o filme mesmo não era sobre o Tiradentes, era sobre o Joaquim. A gente vai para a escola, como estava no início do filme, a gente vai para a escola, a gente escuta falar sobre Joaquim José da Silva Xavier, sabe o que ele fez, herói do Brasil, a gente tem aquela imagem de alguém que simplesmente via as injustiças e saía na rua para combater as injustiças, o herói. E aí ele não é o Tiradentes, ele é o Joaquim, ele é um homem, ele tem suas falhas, ele é movido por ganância, por luxúria. Então, eu diria que sim, o filme todo é sobre ele, não Tiradentes. É interessante essa ideia do estereótipo, né? Então, nós temos estereótipos, às vezes os estereótipos trabalham no cinema, tem uma função muito importante, o estereótipo, porque às vezes você não se identifica por falta dele, e às vezes o fato de você ter estereótipo e o cinema contestar, isso faz com que você se interesse pelo filme. O que o rapaz aqui disse, eu, em certo momento, pensei que estava sendo assim, que o filme era uma pegadinha. Porque o título é Joaquim. Só que tem dois Joaquim na história. Tem
o Joaquim José da Sousa Xavier e tem o Joaquim Silvério dos Reis. A história deles é muito parecida. Então não me assustaria, não seria uma coisa, uma grande surpresa chegar no final e descobrir que era do outro Joaquim que se tratava a história. Exatamente porque o estereótipo que a gente tem de Joaquim é aquele cara que, de criança que ia até defender os seus amiguinhos, certo? E ele não era assim. Então é interessante esse ponto, uma coisa que chamou a atenção para mim no filme. Eu concordo com ele, assim, para mim não era importante ser o Tiradentes, na verdade. Né? Eu acho que é interessante mostrar uma parte anterior, mas Tiradentes é o ícone que a história conta. Né? E o filme trata de uma pessoa que talvez pudesse ser qualquer outra pessoa em qualquer outro contexto. Eu acho que não é uma situação onde, se você tirasse o nome de Joaquim, você ia falar isso foi Tiradentes. Né? É uma característica marcante da personalidade dele. Eu acho que não tem esse peso na personagem. Eu vejo muito estruturalmente sem ver Tiradentes. Tá? Só o finalzinho daquela reunião na mesa, talvez você fale, putz, né, um pouquinho antes você começa a ser a cara dele. Mas antes eu acho que poderia muito bem ser. Embora, não sei nem se essa história é real de Tiradentes, eu acho um pouco surreal, na verdade. Agora, a outra pergunta, após visto o filme, né, em que categoria, não é bem um julgamento de valor, mas como é que vocês abordam esse filme do ponto de vista da aceitação? O que vocês acham do filme do ponto de vista analítico, crítico, assim? Como vocês gostaram do filme? Acham que o filme corresponde a toda a surpresa, toda a expectativa, ou se não tinha expectativa? Como é que vocês saem da sala ao ver esse filme? Eu saí com bastante rejeição no filme. Na verdade, eu preciso saber até onde foi essa pesquisa, porque eu não conheço. Então, primeiro eu preciso saber se esse Joaquim é verídico ou é fictício, né, para poder formar uma opinião um pouco mais sincera. Eu não conheço essa área. Eu acho que o filme apresentou um homem como qualquer outro. E muito interessante a falta de visão política, o não entendimento do que acontece. Eu vi Prestes nessa narrativa. Há tantas pessoas que se apaixonam por ideias e não se enxergam num contexto político e não sabem articular. Parece que ele é a história de todos nós, na verdade. Eu achei muito interessante sobre esse assunto. É a história do homem, não de um homem, é a história do homem. O homem e seus fracassos. E seus sonhos. E seus sonhos, Causa que ele se mobilizou mesmo, né? Ele percebeu toda a injustiça, porque nada estava dando certo. Ele perdeu os companheiros dele, perdeu a preta, as pedras que ele achou. Ele falou, eu consegui, agora eu estou rico. Não está rico não. Foi desgraça através de desgraça até o ponto que ele falou. Tá tudo injusto, não devia ser assim. E daí o final tá no livro de história. Só uma questão que, ao contrário do companheiro, eu saí pensando e agora eu consigo absorver um pouco mais, né? Também conversa um pouco, etc. Mas de que justamente o Tiradentes está dentro do campo da ideologia da formação da nacionalidade brasileira e do herói, né? É um dos heróis que conformam essa ideia de nação brasileira, né? E da luta contra Portugal e etc. E aí ele apresenta também dentro desse aspecto, eu acho que ele apresenta uma história diferente da contada pra gente, né? Da questão do herói nacional e etc. E da formação da nacionalidade brasileira e do ethos brasileiro. E ele traz essas contradições dentro do conceito que ele tem, um conceito marxista, materialista dialético, que chama de ser social. Sim. E ele apresenta o Tiradentes como um ser do seu tempo, né? E como um ser do seu tempo, enfrentando as contradições a partir dos elementos que vão chegando para ele e da capacidade que ele tem a partir de então de se relacionar com ela.
é uma forma bastante interessante, achei uma estética bastante interessante também. Tira a dimensão hollywoodiana do herói que a gente tem, de que, pô, Tiradentes, né, meu? Na hora que ele estava correndo atrás do escravo fujão, não tem nenhum heroísmo naquilo. Você está correndo no meio do mato, tomando gado na cabeça, e não tem aquelas cenas de guerra animais que a gente vê de Hollywood. Essa estética que traz para o chão, traz aí para a realidade, e fala, ó, a dimensão é essa, precisamos nos debruçar, parece que é uma brincadeira que fala, precisamos nos debruçar mais sobre a nossa própria história e tirar esse campo de ideologia dos heróis nacionais, entender melhor como nos formamos enquanto nação, enquanto povo. E aí eu até comentei com a professora em um outro momento aqui no finalzinho, que ele de novo é pego dentro da condição que estava posta para ele das relações sociais, porque ele falou, opa, isso aqui não é uma revolta tal, né? Temos que ir para cima e etc. E aí ele é pego na rede da aliança de classe. E aí a gente percebeu, eu falei, putz, mais uma pegadinha ali, o cara falou, ó, a aliança de classe nunca deu certo e a gente não parou de fazer ela até agora, né? Acreditar na burguesia nacional, só puxando um pouquinho do contexto atual. Eu acho que além também disso que todo mundo citou, né, o filme fala muito de emoções, né, e também da questão do preconceito, porque assim, você vê que a mulher é subjugada e também até hoje, de certa forma, você vê que por mais que a gente evoluiu, ainda tem isso, né, porque assim, às vezes a mulher que está no mercado de trabalho, às vezes ela, tipo, sei lá, essa é uma história que eu conheci de uma mulher que ela chama Ruth Manos, ela trabalhava direto com um juiz, e aí, tipo, entrou um estagiário, não desmerecendo o estagiário, mas aí todo mundo começou a dirigir ao estagiário e não à mulher. Então, assim, você vê que no filme, quando a preta, né, ela foge e vai lá pro quilombo, você vê que, tipo, a relação da força da mulher, tipo, ele foi confrontado também com isso. Então, é uma coisa que mexe com o ego dele também, tipo, e também a questão do estupro também, que mostra, né, porque ela fez uma coisa que ela não queria. Eu acho que mexe muito com as nossas emoções e é como todo mundo já disse, né, esse filme, ele retrata, podia ser qualquer brasileiro, digamos assim, né, porque, tipo, são emoções. Quem que não fica frustrado, que, tipo, quer uma promoção no trabalho, não consegue, aí tenta outras coisas, não dá certo, aí, tipo, eu acho que o filme fala disso e eu gostei bastante por conta disso, mexe com o emocional nosso. Eu gostei do filme, achei um filme assim, bem atual. Ele vai falar muito de mudança, Joaquim muda o pensamento, Preta muda até de nome, o amigo muda, né? Matias muda. Então, se a gente vê, não pela história de Joaquim, de Tiradentes ou alguma coisa, a gente vê como um eixo de mudança, de todas as mudanças que aconteceram, e também ela se torna real hoje, porque se torna o Brasil que a gente vive. Não mudou nada. Mudou alguma coisa? Não mudou. A mulher continua sendo minimizada, ainda existe o estupro, ainda existem as classes, ainda existe alguém que tira do Brasil e leva para outro lugar, né? E existe ainda as pessoas querendo fazer uma revolta e não conseguem, então elas se juntando. Então, para mim, essa história continua sendo real, ela mostra a mudança que a gente tem que ver. Será que eu consigo fazer essa mudança? Mesmo que eu faça só, mas faça a mudança. Difícil, né, condensar. Eu fico pensando porque, na verdade, é uma mistura das duas perguntas, né? Eu tenho a sensação de que, tudo bem, temos um protagonista, mas ao mesmo tempo eu não sinto ele tão protagonista, porque eu sinto como se fosse um filme de percurso. Então, ele funciona como meramente como o guia para que nós vejamos. Eu chego a sentir que esse filme ele chega a ser impressionista, porque a sensação que eu tenho é que eu estou vendo, e aí traz muita coisa que ele falou das emoções, eu estou vendo o que essa personagem vê, eu estou vendo a realidade a partir da impressão que ele tem. E aí é muito bacana isso, porque isso dá espaço para as personagens secundárias e elas são, assim, acho que tem coisas assim que são fenomenais assim nesse observados dos coadjuvantes, né, que eu não acho tão coadjuvantes assim, porque, por exemplo, ele abre espaços assim de questionamento, que nem eu tenho uma cena que eu acho bárbara, que é a hora que o negro e o indígena
eles começam a interagir, entendeu? E aquilo é lindo porque é lindo pela relação deles em si, mas é lindo porque, por exemplo, na minha cabeça, eu nunca imaginei qual é a relação dos índios, qual é a relação? Porque a gente vê sempre o índio escravizado pelo branco, o negro escravizado pelo branco, mas eles interagem entre eles, então assim, tem uma capacidade de abrir, acho que espaços mentais assim, de outras relações que aconteciam. Eu entendo quando você fala da mudança e de como ainda está igual e entra toda essa crítica, mas eu não vejo a Preta como uma personagem fraca, eu vejo ela como, desde o início, ela está lá, ela dita, você vê que ela tem poder na relação amorosa deles, ela dita isso, e eu sinto que é intencional, porque a gente começa com a câmera seguindo ela, então ela dita o próprio ritmo da câmera, como a câmera está andando, então, tá ali, quando ela fala, eu sou a Zia, eu sou, Zua, não, Zia, Zua. Oi? Zua. Tinha tanta coisa acontecendo na cena do mas quando ela diz que ela é aquilo, eu não acho que ela disse ali, porque eu já vi o filme inteiro ela dizer aquilo. Ela tinha personalidade, ela tinha empatia pelo próximo, ela liberta ele, mas lá atrás ela pega e ela quer dar comida pro índio. Então assim, tem essas personagens secundárias, eu tenho dificuldade de dizer, quando você pergunta quem é o protagonista, porque eu sinto que o Joaquim é quase como um carrinho onde a gente senta e vai caminhando pela exposição, sabe? Eu acho muito bacana isso, acho que agrega. Então, aí vem a segunda pergunta, eu não consigo perceber como negativo o filme, porque eu acho que se eu entro num filme que ele me surpreende e me leva para mentalizações de outras realidades possíveis, de algo que eu não sei se é realidade, se é ficção, eu não sei se foi assim a história, e honestamente para mim... Mas poderia ter sido, né? Poderia ter sido, mas não interessa, porque o que eu estou vendo ali é a experiência que isso me traz, independente de ser real ou ser o lúdico de uma ficção, eu acho que é um filme que tem respiro, então assim, é poético, então eu acho fascinante, assim, enfim, minha visão. Deixa eu perguntar uma coisa, quem tem formação em artes visuais aqui? Assim, formação no sentido de ter participado de alguma formação acadêmica mesmo, colegial de artes visuais pura e simplesmente, assim. Claro. Formação acadêmica formal? Claro. Porque sabe uma coisa que... São duas coisas que eu queria... Aí eu vou fechar para a gente, claro, entrar e conversar. Não, eu digo, que é o seguinte, claro que foi de fato uma provocação inicial, porque, veja só, eu entendo que o cinema, o audiovisual, dentre as artes, né, ele não aparece como arte, né, e depois ele se transforma num objeto onde a arte vai e loca-se e é onde ele provoca essas questões todas. Mas a gente discute muitas coisas e o cinema fica do lado de fora. Então, o conjunto, a sintaxe, as questões todas ligadas à imagem, ligadas à construção do discurso no sentido do áudio, no sentido da palavra, ficam de fora. E a gente começa, porque o cinema tem uma aproximação, tem um fator impressionante que é esse conceito, eu vou trazer da psicologia, que é o fusionamento. Você fica 2 horas fechado numa sala, sendo exposto a uma problemática ou a personagens com os quais você cria uma empatia, rapidamente você se projeta e aquilo se projeta em você, e chega uma hora que você não sabe quem é quem. Isso é um processo psicológico que se dá. Então, esse é um primeiro ponto. E é claro, como quando a gente chama o público, a gente mesmo chama
para fazer uma análise, para ter uma postura crítica, a gente muitas vezes não se distancia e não vê que o espaço que a gente está tocando não é o espaço da realidade na qual nós estamos, mas sim é um espaço privilegiado para a gente discutir a realidade, para nós voltarmos à realidade. Então, talvez uma das razões fundamentais para nós todos é começar a entender que esse é um grande recurso, como as crianças usam bonecos de dinossauro para poder lidar com as dificuldades que elas vão ter quando crescerem. Então a gente tem uma oportunidade enorme de, ao entrar numa sala de cinema ou entrar para ver um audiovisual, por mais complexa que seja a problemática, ou por mais próxima que seja das questões que nós vivemos, que é esse espaço de distanciamento, onde a gente tem que sim se colocar no espaço de distanciamento, entender que aquilo é uma construção que tem começo, meio e fim, e esse começo, meio e fim, que é diferente da realidade que a gente vive, que é uma corrente, permite a que a gente veja, discuta e se recoloque. Por que eu estou falando isso? Porque as artes visuais, ela tem isso muito claro. Cada época trouxe uma projeção de imagens, que a gente vai ver ao longo do curso, onde essa projeção de imagem era uma questão do homem da época discutindo para poder sobreviver e existir, né? Então, por exemplo, esse filme ele tem um caráter imagético claramente realista. Ele é da escola realista. Você falou impressionismo. E falou também, ele falou de uma certa emoção. E tem uma questão que passa pela emoção, e você tem nas artes visuais, tem o romantismo. Então, é engraçado porque nas artes visuais isso fica muito claro como contexto. O realismo, o romantismo e o impressionismo, eles estão ali próximos das questões do homem. Outra coisa que você falou aqui também, de que não era importante, que talvez não seja importante, eu estou trazendo tudo isso para a discussão, porque os personagens secundários, eles são muito importantes, as figuras secundárias são importantes. São realmente importantes, elas todas têm voz, mas é um brasileiro que traz, digamos, o norte da narrativa. E essa narrativa é trazida pelo Joaquim. E quando você diz, é engraçado porque ele não tem fala, a fala dele realmente, várias pessoas falam dele. E ele é interessante porque ele permite que várias pessoas falem dele. Será que é importante? O que significa isso? Se o personagem é um personagem que ocupa de fato, porque ele ocupa, ele jamais vai deixar de ocupar, apesar de ser apresentado fora do contexto de herói. Porque ele é também um herói, ele nunca deixa de ser herói. E isso é importante, essa construção que a gente tem, porque todos os povos têm um imaginário que o estimulam ou que serve de reflexão, mas que de alguma maneira apresenta uma perspectiva. Esse é o papel do herói dentro da história em quadrinho, esse é o papel do herói dentro dos filmes de herói. São heróis, a gente, nos desesperos que a gente tem, a gente remete a essas figuras, né? Eles ocupam muitas vezes o que os santos às vezes não deram conta. E o fato é que o filme se trata do Joaquim, certo? Mas que herói é esse? Que figura é essa, esse Joaquim? Que ele mesmo, ele nunca de fato aparece, mas todos que estão em volta dele têm voz. E ele é brasileiro, né? Essa é a coisa mais impressionante. Será que é importante? Do ponto de vista do nosso imaginário, do ethos, da nossa condição de humano, a gente olhar para um filme, olhar para uma obra que está ali colocada, feita por um brasileiro, trata de um episódio num contexto brasileiro, que traz lembrando uma outra questão. A escola realista, ela é fatalista. A escola do realismo, ela tem um pé fincado completamente na morte. O realismo, ele se ocupa da morte. O quanto que a gente tem pensando um pouco nisso, o quanto que a gente tem nosso imaginário já derrubado na nossa própria construção visual, ou na nossa própria construção do nosso imaginário. Esse é o ponto que eu queria falar. E esse é o ponto que eu acho que é importante a gente não só ver muito filme e produzir muito filme para ver se a mudança muitas vezes não se dá no contexto da realidade, se dá nas obras que a gente cria,
ou o quanto que essas obras são responsáveis para conduzir a nossa mentalidade para um ponto X, que faz com que a gente seja exatamente aceito dessas condições que são colocadas desse imaginário, desse lugar, desse cosmos. O nosso cosmos é assim? Essa é a questão que eu queria deixar para vocês nesse momento. Né? Eu, ouvindo aqui o Mauri falar, eu quase que inevitavelmente pensei na figura do Joaquim um pouco como aquela ideia do brasileiro da primeira modernidade, né? Do herói seria um caráter do Macunaíma, daquele sujeito um pouco opaco, um pouco ambíguo, um pouco sem vontade, que se adequa ao meio e não tem nenhuma coisa que está além de si para agir, né? Eu acabei lembrando um pouco disso e aí me perguntando, enquanto ele falava, com essa imagem evocada, se o filme ele respondia a isso, se ele concordava com isso, se ele era um prolongamento desse imaginário. Na verdade, é uma coisa que se projetou como identidade também nacional. E acho curiosa essa contradição que está no filme. Não sei o quanto consciente por parte do diretor, o quanto inconsciente ali colocado, mas de fato, formalmente, o sujeito que é o protagonista, embora não haja como herói protagonista, é o tal do Joaquim. Ele está a maior parte do tempo em cena, a maior parte do tempo os dramas são os dramas dele, o tempo todo rodeado por sub-histórias que às vezes são muito mais fortes do que a dele, mas que a narrativa em nenhum momento pula de lugar ou muda de enquadramento no sentido da história. Do Quilombo é muito mais potente, seria muito mais interessante de ser enfim, percorrida pelo filme do que a dele nesses momentos de cruzamento. Mas a opção não é por desviar, a opção é por continuar. Então, o tempo todo, a impressão que eu tive, aí eu me lembrei, enquanto você falava do encontro dos dois, não porque eu gostei da cena em si, mas porque ela carrega um elemento formal que está no filme inteiro, que é uma diferença entre o que você vê e o que você ouve. Você vê o tempo inteiro cenas que você facilmente reconhece, inclusive porque é um repertório quase que de costume, né? Assim, são cenas domésticas, conflitos de amor, menos amor, opressão, menos opressão, que no Brasil tem um tanto de familiaridade. Mas o tempo inteiro o filme trata de dois registros sonoros, uma que é o português, que a gente entende, e outro que são outras línguas. E outras línguas são africanas, indígenas, mas que a gente é incapaz de entender. E isso está o tempo todo povoando o filme, né? Seja à noite, nos rituais que a gente ouve alguma coisa, seja nesses momentos. E, de novo, eu acho que nesse sentido reforça a impressão que eu tive. Assim, há uma série de mundos acontecendo, de conflitos acontecendo ao redor desse sujeito. Esse sujeito é um negócio meio... Nada acontece. Assim, ele supostamente é a projeção dessa guinada revolucionária, do herói, de uma nação que então se forma. Mas concretamente no filme isso não acontece, né? Porque o tempo todo é a gestação de uma coisa meio insossa, meio ordinária, e tudo isso em volta. E o áudio escapando, a gente não entendendo, né? Eu não sei o quanto isso é uma escolha estética do diretor, né? Se isso foi o que ele pensou, mas eu tive muito essa impressão, né? Ao mesmo tempo que são cenas, que há outras cenas em que outra contradição para mim aparece, mas que também fica... ela foge, né? O tempo todo no começo do filme, cenas muito in close no corpo, no sujeito, enfim, na interação daquelas pessoas, e de repente ele joga uma cena em que aquele sujeito vira nada na paisagem. E todo aquele conflito que supostamente tem uma grandiosidade, né? De repente está na natureza, no tempo geológico, no tempo outro, no tempo dos astros. É uma outra dinâmica de história operando sobre aquela cena histórica. A mesma maneira que eu fiquei pensando, eu estou aqui jogando agora, a partir do que vocês falaram, estou livremente associando, não estou respeitando a condição da maioria. Mas o tempo todo pensando na busca do ouro ali, daquele cara, o corpinho se enfiando debaixo das pedras e mandando os outros, né? Bom, tem algumas cenas eu acho que mais, do Boi de Piranha, por exemplo, que vão os negros e os índios antes, então, e depois vão os brancos. Mas todas essas cenas de encontro com a natureza, né, de uma certa violência sistêmica. Tem um sistema econômico se montando, o capitalismo está se moldando, o ouro é o ouro que vai para a Inglaterra, que é a nação que vai gestar a Revolução Industrial, que vai mais ou menos dar o que é hoje o capitalismo. E o Brasil é o começo disso, né? E acho que esse momento histórico é uma coisa interessante de ser projetada no filme, talvez um olhar um pouco mais sociológico, mas que eu acho interessante de ser colocado em contraste com a cena, ou as cenas. Né?
Tem uma coisa no início do filme que é um depoimento de um decapitado. Existe uma escritora que ela comenta, eu não vou lembrar no decorrer do tempo, que até comentei com o Jorge vindo para cá, que essa autora ela diz o seguinte, que o decapitado ele é um prenúncio da fotografia. Por que isso? Né? A fotografia é importante entender. Eu sempre... Tem duas coisas. Eu vou falar do decapitado, mas antes eu vou falar de uma questão que é colocada já no início do filme, que eu acho que justifica a gente estar aqui hoje, para todo mundo. Que é ele remeter à escola, onde ele é o ambiente que ele existe. Quer dizer, o único lugar que ele teve identidade foi na escola. Isso é engraçado pensar. O Tiradentes é um ser histórico, e onde ele conseguiu, digamos, minimamente uma qualificação no sentido de ser levado em consideração e a história dele ser contada, ele perdeu tudo, mas na escola ele continua sendo contado e tem um feriado. Ele tem uma convicção, ele não se mata porque ele é católico, então preferiu que os outros o matassem. Isso é uma convicção dele. E em vários momentos do filme aparece a cabeça do personagem com uma tomada de cima, onde ele é iluminado de algum jeito. E há dois pontos que são bastante interessantes, e você estava falando da cena da emoção e tudo mais, mas tem uma situação fotográfica, imagética no filme que é fantástica, e eu acho que ali ele quebra um pouco com a narrativa realista, que é o seguinte: imagina você ver um homem decapitado no início do filme, uma voz que o apresenta, que é o dele mesmo, depois você vê ele prestes a ser sacrificado quando ele está cortando o cabelo, porque aquilo ali é uma coisa séria, porque você não sabe se ela vai cortar a cabeça dele ou não vai cortar. Está na mão dela cortar a cabeça dele, certo? Porque ela seduz e determina que ele faça algo que ele não consegue, né? Que ele espera, porque ele é crédulo, é impressionante, ele é um personagem crédulo. Então tem essa segunda vez na cabeça que ele... E há um momento onde todos se identificam, né? E aí ele também fala dele, ele se localiza, e ele vai olhar para a água e a imagem dele não se forma completamente. Eu acho que essa é talvez a coisa mais dramática do filme, né? Porque eu acho que é esse talvez o lugar que a gente dá arte, porque quem de nós já foi para frente de algum lugar e não se viu? Né? É difícil a gente falar disso, é difícil a gente ver isso. Eu acho que todas as problemáticas que o personagem traz são muito semelhantes às situações que nós temos. A gente tem isso que você fala do carrinho. Eu como brasileiro, eu vou passando pelos lugares, é mais fácil. Eu entendo espanhol e os espanhóis não me entendem. Isso é uma coisa impressionante. Mas aí outro dia, conversando com uma professora, ela disse, sabe o que acontece? Nós somos muito, como nação, nós temos um território muito largo. Então eles ouvem, você ouve, e eles entram aqui e falam, e você ouve. Você é capaz de entender o francês, você é capaz de entender, mas eles não entendem a gente. Há uma dificuldade. Como brasileiro, nós somos uma espécie de Benjamin, sabe? Que a gente vai conectando com as coisas. Tem alguém que discorda, eu acho, da minha colocação, e eu acho que é legal que coloca. Mas o fato é, nós temos uma tolerância, mas não necessariamente nós sabemos exatamente quem nós somos. Existe também um outro autor que vai dizer que o fato de nós sermos mestiços, nós lidamos muito bem com os vários povos, mas chega num determinado momento que essa quantidade de mestiçagem que nós carregamos na gente vai chegando próximo da cabeça da gente, e há uma guerra na cabeça da gente. Quem não se apresenta sendo descendente de algum outro povo que não somos nós. Então isso tudo o filme vai trazendo, quer dizer, os outros todos falam, e o brasileiro tolera. O brasileiro, quando ele tolera, não é tolerar de não tolerar, ele dá voz a várias situações, dá voz a várias coisas, mas ele não sabe quem ele é, exatamente quem é. Entendeu? Então isso é uma situação dramática, e aí sim, ali naquela formação do ponto de vista da imagem, há uma tradução do brasileiro. A gente vive atualmente uma situação política bastante próxima da situação que o filme traz, quer dizer,
nós somos realistas, nós somos lúcidos, nós sabemos identificar os problemas. O Tiradentes, o Joaquim, ele percebe, ele sabe que aquela pedra tem valor. Ele sabe, na intimidade dele, ele sabe, ele tem uma dificuldade de intencionalizar aquilo que ele percebe. Ele é intuitivamente, ele sabe, e esses são os pontos importantes, assim, ele sabe que aquela mulher, a negra, né, a preta, ele sabe que aquela mulher tem valor, mas ele tem dificuldade de assumir aquela figura. Ele sabe da revolta, ele sabe da importância da revolta como uma outra situação. Ele quando lê o livro, ele sabe ler, né? Ele sabe ler, então ele identifica a revolta. Quando ele vai colocar, ele encontra uma resistência. Então nós temos uma realidade política, uma realidade social, que eu tenho certeza absoluta que nós somos as pessoas mais conscientes do que está acontecendo. Mas será que nós sabemos o que fazer com isso? Que esse é talvez o núcleo central do Joaquim. O Joaquim, ele dá uma missão, ele vai para a missão, faz a missão, ele fica ali naquela pedra, quase um cego. Ele fica procurando ali. E essa cegueira, eu acho que esse é o ponto, essa cegueira é uma cegueira nossa. E a gente, talvez, voltando ao que eu estava falando do Decapitado, então essa autora do Decapitado, ela diz o seguinte, que é um prenúncio da fotografia. E a fotografia como linguagem, a fotografia como expressão. E a fotografia, ela tem um papel fundamental quando ela surge, que é o compromisso com a realidade quando ela surge. A gente já tem outras questões. Com a realidade e com a identidade. E o retrato é uma identidade. Então, por exemplo, um corpo sem cabeça é um corpo de qualquer ser humano. Mas um retrato, uma cabeça, então você vai... É engraçado porque você porta no seu bolso uma carteira de identidade. Então você é decapitado, você mostra, você é identificado. Então esse é o papel importante. Então ele diz. Então ele aparece como essa figura que depois de morta ele é identificado. Mas ele é identificado na escola. E a escola talvez tenha um compromisso muito sério com isso, no sentido de nos dar formação para nos intencionalizar. Eu acho que nós temos um problema que nós podemos resolver, entendeu? O nosso processo de formação precisa perceber isso, o potencial e a instrumentação que nós podemos ter frente a todos os outros, porque todos que se intencionam, porque qual é o grande ponto final do filme, digamos assim? É um homem primal. Ele não tem boas maneiras, ele não sabe se colocar naquela mesa. Estou falando do ponto de vista do filme mesmo, da poética do filme. Ele não sabe se comportar ali naquela mesa. Ele não sabe como fazer. Ele pega a comida, ele bota na boca, todos ficam em volta. Ele não precisa adotar os costumes das outras pessoas. Mas é importante que ele saiba como se portar, porque para ele poder botar o discurso numa determinada condição. Então aquela mulher ri, você não sabe do que ri aquela mulher, o que é aquela risada ali, né? Então, talvez essa seja uma condição que a gente é colocada no filme de uma maneira muito sutil. O processo de formação e a falta de noção de identidade que nós temos. E recuperada já nas produções que a gente faz. Entendeu? Porque quando eu provoquei inicialmente a colocação de que se não houvesse o nome Joaquim ou tivesse Tiradentes, quem seria aquela figura? Quando ele é Joaquim ou Tiradentes, e a gente discursa socialmente, politicamente, a gente de alguma maneira está fazendo isso porque é o mesmo herói. Compreenderam isso que eu... E será que a gente não está habitando de novo esse nosso imaginário, uma figura que nos mostra uma coisa que não é boa para a gente? Entendeu? Que é essa condição secundária em todos os papéis, assim, de uma maneira absurda. Porque, entre o discurso da mulher, entre o discurso das raças puras, das etnias puras, entre o discurso da coroa, entre o discurso... Só não entra o discurso do personagem brasileiro. Esse é um ponto que a gente... Só que a gente tem isso, né? A gente faz isso. E eu acho que a gente vai ver durante o curso
porque o curso não vai só por esse caminho. Mas a gente vai ver como é que nós construímos isso e nós aceitamos isso de uma maneira quase que sem compreensão exata. A gente olha a pedra, aquela cena da pedra, da esmeralda, que ele olha, que é uma cena que está no núcleo central da imagem, e ele vê a transparência da pedra. Ele sabe o que é aquilo. Ele coloca num diálogo também, falando que sabe mais de pedra do que um determinado cara que ensina ele lá. Exatamente. Mas ele não se coloca, né? Quer dizer, ele não sabe. Ele vai, quando ele vai na igreja, né? Isso é impressionante. Quando ele entra na igreja, ele vai falando, o padre olha e diz assim, ele tem realmente raiva, ele tem raiva, ele é seguro do que ele faz. E quando ele vai novamente, que ele se encontra com o padre, ele se abaixa e... Aí ele se tornou o boi de piranha, né? Ele é o boi de piranha. E você falou exatamente isso. Mas o boi e de a piranha. cena do estupro, né? Que ele tá assistindo, ele tá sofrendo, ele não faz nada, assim, naquele momento, né? É muito louco. Tem uma fala dele no começo, acho que ele fala a preta que vai levar ela para Portugal. Ele fala, mas eu também sou português. Eu acho que tem essa pequena virada, assim, de um coxinha alienado do seu, que ela falou, de todo o contexto em que ele vive. Então ele se sente no início do português. Hoje tem até uma coluna aí no jornal, alguém falando de onde vem o termo coxinha. E aí ele se sente um português e depois ele se sente muito um instrumento, saiu lá fora. E aí depois ele percebe essa manipulação toda, né? Ele é todo o tempo manipulado por algo ou por alguém. E no final ele começa a ter a sensação que ele está contra os portugueses. Né? Mas ele está numa situação confortável, de pessoa branca, mandando, dono de negros, índios e mulheres. Ele está podendo comprar, ele está num momento de pessoa branca, e depois ele fica, principalmente quando ela fala, nenhum branco vai tocar em mim, ele se sente totalmente desapropriado de ser branco. Ele está num lugar que ele não é confortável, que ele não é quisto, que ele não tem poder, e pelo contrário, se ele tocar, ele é rejeitado por ser branco pela primeira vez inimaginável da vida dele. E aí ele pira, e eu acho que depois que ele entra na cachoeira, que ele começa a ter esse banho aí com os ifás, com os orixás, que ele se toma um choque de realidade que tira ele do lugar que ele até então podia ser dormente, agora ele não pode mais ser dormente. Porque o que ele é, para quem ele ama, não presta. Aquilo que ele se constituiu quanto indivíduo é o pior para quem ele quer. Né? Ele não pode mais ter. Estamos falando de uma época em que você não tem português brasileiro. Você tem portugueses vivendo no Brasil. E como o português vivendo no Brasil, para diferenciar um português, eles chamavam português brasileiro. Inclusive é o único lugar onde você faz essa flexão brasileiro, né? Nenhuma outra, quando você diz a nacionalidade de alguém, se flexiona dessa forma. Então, ele não tinha nenhuma acepção de que ele não fosse português, ele era português. Não tinha outra nacionalidade ali. E é um problema da formação de identidade, porque quando tem aquela piada, né, do que são os homens e mulheres que vêm para cá, certo? A diferença é quem traiu, quem não traiu, né? O traído e a mulher vem para cá, né? Ou seja, a meretriz e o corno vem para cá. Sim, certo? É o preconceito que se tem, quem é da metrópole e quem é da colônia. E quem é da colônia, né? Isso não é só no Brasil, mas principalmente no Brasil, considerado outras colônias, a dificuldade de se formar identidade. Isso. E dizer, eu sou da colônia, eu tenho identidade, e é daí que surge o meu direito de lutar por esse lugar. Nós demoramos a ter isso com relação a muitas outras colônias, as espanholas, a americana, né? E vem em cima do que você falou, o problema é da identidade brasileira. Né? Isso. Tem uma coisa que é muito engraçada, que é o seguinte também, isso eu já percebi, você estava falando que a gente quando conversa sobre... É engraçado, a gente vai falar de um outro grupo, porque fica mais tranquilo, até por uma série de situações a gente retoma. Que é o seguinte, por exemplo, os orientais, os japoneses, por exemplo, os filhos de japoneses que nascem no Brasil.
eles têm problema, eu tenho vários amigos orientais, eles têm um problema terrível. Porque eles chegam aqui, pela configuração física, eles não são brasileiros no sentido da configuração. Então as pessoas entendem como japoneses. Eles vão para o Japão, eles têm um problema seríssimo, grave. Eles não são japoneses. Eles não são japoneses. Então, e aí, só que até pela essa construção da própria cultura e tudo mais, das famílias, então eles têm uma outra postura. Aqui no Brasil é engraçado, é quando eu falei, até depois eu quero que você fale um pouco, que no Brasil há espaços, por exemplo, onde você vai questionar, por exemplo, quando ele tem a relação com a preta, eu tenho uma questão diferente da sua em relação com a preta, dele com a preta. Quando ele vai para o quilombo, eu não entendo que a grande questão seja uma questão de ordem da etnia. Ele tem porque em alguns momentos do filme, o personagem, o sonho dele, inclusive quando ele pegar o ouro, é ir atrás de alguém que ele ama. Ele ama aquela pessoa, né? E aquela pessoa é a que está diante dele, como a pedra está diante dele, tem um valor. Ele não compreende, ele é colocado num lugar vazio porque ele não compreende. E isso talvez seja uma coisa também brasileira, que também é uma coisa discutida. Nós somos apresentados como o homem cordial, né? É um conceito, né? É um conceito que a gente tem. Todo mundo entende que o brasileiro é bom, né? Que essa tolerância, essa questão. Mas isso vem, né? Tem Darcy Ribeiro falando, tem várias outras pessoas falando, sociólogos falando dessa característica, que é uma característica. Nós somos abertos, e a gente também tem dentro do próprio Brasil situações que são muito interessantes, digo. Só que, por exemplo, a Marilena Chaves tem um texto que fala sobre o mito do verde amarelismo, que ela traz diversos elementos que nós não temos nada de cordial. Sim. Ele está posto aí uma justificação da manutenção dos privilégios políticos e econômicos. Uma ideologia para o povo. E aí tem uma outra companhia, uma companhia de teatro aqui em São Paulo, chama Companhia Antropofágica, que ela tem uma peça que apontava, se tinha um livro no meio da peça lá que você podia fazer uma consulta. Todos os dias no Brasil teve uma revolta. Todos os dias. Né? Então você tem um mito passado para a gente enquanto formação social de uma identidade, de uma cordialidade que era uma farsa. Assim como o companheiro do Evandro, eu acho que é interessante, quando ele está lá se reconhecendo enquanto em processo de mudança, como a companheira falou, esse encontro com a presidente é essencial ali, porque ele é um homem branco que tem posse. E ali ela fala assim, e ela se relacionava com ele na manutenção da liberdade dela também. É o jeito que ela tinha de sobreviver naquele espaço, de tentar garantir a menor opressão possível. E quando ela se sente livre e empoderada, e ela se torna isso, ela já demonstrava caminhos desses, etc., foge por essa dimensão, aí eu concordo com ele. Ela fala assim, nenhum homem branco me toca. Então ali também coloca ele num processo de reflexão, como quando o escravo dele vai lá e fala, eu tenho que cuidar da minha vida, e ele já está lendo, está com outros poréns na cabeça, ele fala, opa, é teu direito, né? É teu direito. Mas mesmo assim ele fala, manda ela vir aqui te comprar, né? Porque ele é um ser do seu tempo. Tem um valor qualitativo aí de moral, e está lidando com as contradições. Eu acho que uma coisa muito interessante do filme é esse elemento que ele traz. E ele aponta também as relações políticas e econômicas que estavam. Quando você citou a relação da burguesa lá que racha o bico, está rachando o bico da fragilidade que ele demonstra no discurso. Que agora ainda é muito. É um emotivo. Quando a gente começa a se formar, quando eu comecei a me formar, outro tipo de consciência, né? Você começa a militar em ver outras coisas. Você tem uma, vamos mudar o mundo, né? Vamos para as cabeças. Aí você começa a se relacionar com a vida dessa credibilidade. E que sabe que ele é a inocência dele, a raça. Ela está lá, a cena que ela faz assim na mesa. Nossa, e as duas mulheres olhando para ele. Está tudo ali, né? As relações são todas ali. E ele não se deu conta. É brasileiro, né? E ele, como um revolucionário, ali, um rebelde, ele não se dá conta ali da dimensão do poder que está posto ali e por onde ele está sentado na mesa conversando. Bom, é isso. E só uma outra vez, quando você falou da questão do herói, né?
que ela é uma narrativa enquanto forma de narrativa, né? A jornada do herói, ela está proposta, tentado estudar um pouco de roteiro, e é a base, né? Da estrutura de escrita e construção de drama, da dramaturgia, etc. E tem um cara no teatro que é o Brecht, que ele traz uma dimensão aí, ele tenta romper dentro do teatro com a dramaturgia, que ele chama de aí o campo da dramaturgia burguesa, que ela, enquanto ideologia, faz a manutenção de um tipo de relação social e se envolve apenas dentro daquele campo que não permite a classe trabalhadora se reconhecer ou, quando se reconhece, cria uma empatia e passa a achar que aquela é a realidade de todos. É só a gente ver novela, fala sempre dos ricos e os pobres são pequenos por dentro do e parece que a vida é aquilo que passa na Globo. Rio de Janeiro, a burguesia do Rio de Janeiro, as traições, todos esses elementos, né? E aí eu fiquei pensando e discutindo com um pouco esses tempos aí de quais são as possibilidades, por exemplo, que eu gostaria de perguntar aqui, talvez vocês tiverem elementos, etc., de trazer essa relação do épico, que o Brecht chama de épico ali, né? São recortes épicos dentro do processo da dramaturgia, dentro do audiovisual. Né? Pelos caminhos que eu tenho ido tentar estudar, é sempre dentro do campo da jornada do herói. E que, tranquilo, tem um monte de elemento interessantíssimo dentro dessa construção também de linguagem, de narrativa, né? Mas se a gente tem capacidade de trazer elementos diferentes dentro do campo da narrativa, de lidar com os personagens, etc., na hora de apresentar a realidade, de apresentar... de falar sobre o mundo, né? Que é um pouco isso. É engraçado você ter falado isso, porque o filme começou com uma cena, eu falei, nossa, que podia ser uma cena brechtiana, porque começa com o quadro da cabeça, e aí ele começa a falar em off, que já é meio machado, você fala assim, nossa, memórias póstumas, uma coisa, e aquela voz falando, então, o narrador que não é o que você está vendo, ou é, mas, sei lá, uma conjunção de tempos, e aí começa a chover. E o que acontece? A câmera embaça. Já a primeira cena te mostra que tem um dispositivo. O que você está vendo não é o que você está vendo, é uma mediação de alguma coisa que é uma construção, de um sujeito, é o autor, mas é um elemento que ele não continua explorando muito, né, do ponto de vista de linguagem mesmo. Acho que tem outros elementos, você fala da jornada do herói, há outros elementos narrativos, que, por exemplo, um dispositivo crítico ou autorreflexivo, né, que se mostra enquanto dispositivo, a gente poderia usar. Nesse caso, eu acho que tem pouco recurso, no caso do filme, né, de uma linguagem que o tempo todo se mostra enquanto linguagem. Por isso, ela dá para o público essa generosidade de mostrar que essa é uma das construções possíveis, mas há uma série de outras. E isso é a elaboração de um sujeito. Você pode elaborar a mesma situação de outras maneiras. Eu não sei, você perguntou de exemplos, de outros exemplos? No Brasil? Eu estava lendo justamente um filme, vendo um filme de novo, é meio velho, meio batido, mas acho que tem alguns elementos disso. O Terra em Trânsito, do Glauco, que é uma coisa super batida. Um filme meio clássico, brasileiro, produzido em 60, 70, 67. E tem os recursos formais que eu acho que aparecem lá. Por exemplo, a repetição do movimento de câmera em diferentes personagens. Ele representa um personagem diferente num espaço muito semelhante, a câmera faz o mesmo movimento. Então, é como se a história tivesse um aspecto de repetição, o mesmo conflito se repetisse na história, porque a linguagem se repete, a maneira de representar aquele drama e aquele sujeito que muda ao longo da história, enfim, é a mesma personagem. Acho que tem outros... O Lars von Trier tem um filme, né, que é bem... Bom exemplo, porque tecnicamente, inclusive, a quantidade de cenas filmadas com câmera na mão é bastante substancial. Está em trânsito nesse aqui. E os movimentos são quase que iguais, são rimas, né? O tempo todo elas se repetem, até fica meio assim, você fica quem é quem, em que momento, e aí aos poucos você vai construindo por quase que por exaustão, justaposição da mesma cena, né? Da mesma coisa acontecendo ao longo do filme inteiro. Tem muitos cortes também, assim, nesse filme também. Eu reparei que na parte de montar a cena, aquela cena lá do estupro lá, você vê que o áudio e a imagem do Joaquim ouvindo o estupro lá, e o James vão aumentando, ele brinca com essa parte do herói, né? Porque você pensa, é agora,
esse é o ponto de ruptura. Alguma coisa vai acontecer. Daí ele sai andando no cavalo. Ele sai andando no cavalo. Todo herói, que ele vai fazer alguma coisa, vai libertar ela, vai não sei o quê. Não, ele tá fugindo, vai pra casa. O que rompeu? O que aconteceu? A mulher, ela toma a iniciativa, dá a facada e foge. Porque o que me pareceu é que ou ela queria acabar com aquilo, ou ela queria que o Tiradentes matasse o cara ou que comprasse ela de uma vez. Ela não estava com paciência, ela não estava querendo desculpa, ela não estava querendo esperar. Então, esse momento que vai crescendo, essa brincadeira que fazem com o herói, entra no que ele falou, que é um Zé qualquer jogado na história e basicamente as coisas acontecem ao redor dele até o momento que ele vai. Mas tem uma coisa que é importante, e aí ainda retomando com você, são dois pontos porque todos os personagens que estão em volta, eles têm uma problemática e eles querem resolver essa problemática. Ele não tem problemática. O personagem do filme, a única situação que ele tem, ele quer, ele está situado, e isso é uma coisa impressionante. Em todo momento do filme ele está situado. Quando o português, Matias, diz que ele vai para casa do caralho, não sei o que aconteceu, é a primeira vez que eu entendo o que ele fala. Ele diz, não, eu estou aqui, eu quero ficar aqui nesse inferno, eu estou localizado. Ele está localizado. Ele não quer ser rico, ele não quer ser... Ele está localizado. Essa é uma condição que ele apresenta no filme. A única questão que ele tem os piolhos na cabeça dele, a preta que tira os piolhos da cabeça dele, ele estabelece uma relação afetiva com a preta, é esse ponto, a questão afetiva. Ele tem uma relação afetiva com aquela mulher. Tá certo? E não se dá pela questão racial. Eu não entendo que se dê por uma questão racial. Então, e aí nessa hora, ela tinha questões para ser resolvidas. E ela resolve as questões. Já que ela não pode contar com ele, ela tem que resolver. O empregado, que é o mestiço, que é pardo, que não sei o quê, que faz a mistura de todas as coisas, ele quer ascender socialmente. Ele vai ganhar o ouro, ele vai ter uma posição social. O outro quer voltar para Portugal, voltar para a colônia, ser alguma coisa perto. O negro quer voltar para a mulher dele dentro da coisa. Ele não, ele está colocado. Ele só quer a promoçãozinha, né? Uma coisa. Não, e a promoção no sentido de que ele seja identificado, pelo menos, assim. Porque ele. Diga assim. A pergunta póstuma dele, que está no início do filme, é muito interessante também, né? Por que só eu? Não ficou resolvido. Não ficou resolvido. Por que só eu? E tem uma cena que é uma cena, porque isso é uma outra coisa que talvez a gente precise tratar durante o filme, já durante o curso, que é uma situação, que agora foi uma pergunta que você perguntou, que outras obras a gente pode falar? O Godard, ele vai ter não sei se vocês já viram o filme Nossa Música. E ele dá uma aula de cinema, eu vou trazer, a gente vai ver essa aula, que é um trecho onde ele vai falar sobre como se diz, o vocabulário imagético. Né? O que é isso, o vocabulário imagético? Quer dizer, as imagens, elas se repetem. Isso que você falou, então você vê coisas, muitas vezes, em outros filmes, e aqueles filmes fazem como se fossem ecos. Né? Nesse sentido, tem a questão da semiótica, tem a questão da imagem. Você é capaz, e é isso que talvez nos falte, que tenha muito em todas as outras escolas de cinema de outros países, de outros lugares. Falta um pouco desse repertório, de a gente identificar as coisas, aí tanto no cinema quanto na realidade. Você vai andando na rua, nós somos muito novos, isso não vai justificar nada, nós somos novos. E você vai olhando, às vezes eu mesmo percebo isso, eu olho na rua, eu percebo a coisa se formando. Como eu já tenho um repertório, eu resolvo questões. Né? Eu percebo que às vezes as pessoas do meu lado, não tendo esse repertório, elas não conseguem resolver porque elas não estão vendo. Entendeu? Então a imagem tem essa questão. Então, por exemplo, você fez uma referência à hora que ele toma banho na cachoeira. Existe um episódio universal, né? Quando eu digo universal, uma história universal, que é uma narrativa universal, que é a dança da Salomé. Vocês conhecem a dança da Salomé? Quando a Salomé, ela perde a cabeça de João Batista. Então ela dança, né, para a corte. E quando ela dança, o rei fica tomado e corta a cabeça do João Batista
E aí é uma mudança radical, isso está dentro da história judaico-cristã. Quando a preta pega o Joaquim, né, ele, na verdade, quando ele está preso, ela também afetivamente ela é afetada por ele. Esse é um ponto importante. Saindo de todo o sistema sociopolítico, quando ela ouve a voz dele, e aí ela é afetada. Ela tem que fazer jus porque ela está também presa dentro de uma sistemática, né? Porque você imagina você gostar de alguém e não, por uma questão de vínculo definitivo, você não poder atravessar essa fronteira. Isso é uma problemática, isso é sério. E ela diz, quando ele chama preta, ela diz, preta não é nome, é nome de cor. E aí ela tem a identidade, ela adquiriu a identidade dela. Só que por que essa mulher solta este homem? Né? Para quê? O que isso interfere? A gente precisa entender isso. Para quê? O que interfere? Para quê? Ela tinha sido constituída, ela estava num local que a respeitava, ela era uma figura, certo? Ela esteve com a cabeça dele na mão algumas vezes, e aí ela dança. Quando ela dança, uma coisa acontece na cabeça dele, entendeu? E ela dança numa língua outra. Né? Ela fala de alguma coisa e ela começa a falar uma outra língua. E aí, numa questão poética do filme, numa situação de linguagem, narrativa, algo acontece nele, que a gente não sabe também o que é exatamente o que acontece. Né? Outra questão também é o seguinte, isso que você fala do período, do momento que ela está sendo violada, né? E em vários momentos do filme, do ponto de vista narrativo, os personagens, ele sempre entra no sentido contrário. Né? Você tem uma narrativa que normalmente acontece da esquerda para a direita. Né? Isso é uma estrutura que vem há tempos, né? Você coloca. Ele está sempre vindo de outro lado. Não sei se vocês percebem isso. Ele corre, parece que ele corre contra. Né? Tudo vem para um lado e ele entra por ali. É emblemática essa cena do cavalo. Né? Ele dá ali aí um som, corre, ele pega o cavalo. Né? Isso. É corrida pela saída pela. A não catarse. Exatamente. O filme foge do momento catártico o tempo inteiro. Exatamente. É da esquerda, da direita para a esquerda. Exatamente. É quando acha que vai acontecer alguma coisa para o distanciamento. Então, isso tem um elemento cristiano, absolutamente ético. Exatamente. Por outro lado, o filme, tentando enquadrar até você está falando de Brecht, isso está no pré-Brecht, pré-ético. Isso está no teatro didático do Brecht. Se eu for buscar os elementos do teatro didático, Baal, essa também é a regra, então é justamente isso, é um anti-herói que tudo dá errado e assim percorre até um final um final óbvio. Então tem essa estrutura e busca muito dessa situação. Agora a pergunta que a Clara levantou. Nós temos como herói ou anti-herói o Macunaíma, né? De novo nós estamos na frente de uma outra figura que vai nesses lugares. O que significa isso? Né? Só uma coisa, a gente sabe se essa história de Tiradentes é ficção ou é... Oi? Se isso é real, ficção. Se esse pré-Tiradentes do filme foi uma coisa que aconteceu mesmo, ou só é só um elemento ficcional? Eu não sei. A gente até teve a oportunidade de conversar na época da produção, mas eu deixo dizer duas coisas, porque a gente até pode saber disso. Né? Eu acredito que é baseado em situações reais. Tem o nome de uma historiadora nos créditos, que é filha do Antônio Cândido. E provavelmente tem muitos dados, o Marcelo não faz nada no chute, e ele pesquisa sempre para fazer um filme. É muito perigoso brincar com esse universo da história de um ser. A gente sempre soube que o Tiradentes foi um elemento de manipulação. Sim. Né? Sim. Foi elevado a uma condição por uma necessidade. Então, e foi conduzindo, né? A história conduziu o Tiradentes a ser colocado naquele lugar. E a gente tem uma aula prevista, pelo menos uma parte de uma aula prevista, que vai falar da questão híbrida entre documentário e ficção, né? Que é um movimento que o cinema está cada vez mais empenhado nisso. Né? Então, você falou na sua primeira fala, para mim parece que não, mas o que importa para o diretor não é
o fato histórico, não é um documentário, ele não está aqui fazendo um registro histórico da realidade. Ele está lidando com dados que provavelmente são baseados na história real, mas que não necessariamente são um retrato fiel do que foi. O que eu acho que também não importa tanto. Ele não está manipulando maquiavelicamente a história. Ele está manipulando a favor, e é um pouco disso que o curso vai falar. Como é que o que o diretor fez para registrar e passar para frente aquilo que ele quis dizer. Ele se utiliza de alguns elementos. O Glauber utiliza de um tipo de elemento, o Fernando Meirelles de outro, o Zé Padilha de outro, não querendo comparar, porque o Glauber está anos-luz na frente de todos eles, né? Mas vocês estão falando do anti-herói. O sócio do Fernando Meirelles está lançando um filme que chama Las Artes, que é um anti-herói brasileiro, né? Só que ele faz a jornada do herói, né? Ele usa os elementos do cinema clássico, etc. O Marcelo vai na contramão, né? O Marcelo, inclusive, é roteirista, né? Ele é diretor e roteirista aí no filme. Então eu acho que aí entra no grupo do autor. É um cinema autoral, que pouco importa. A meu ver, não sei o que vocês acham, Clara talvez possa falar um pouco disso, o fato de ser ficção ou realidade. Eu acho que o que importa é o resultado. A minha opinião. Muitos elementos dizem que existe uma pesquisa histórica séria aí, porque é uma pessoa muito respeitada, a Laura. Ele pode ter pesquisado, mas não tratado assim, fidedignamente. Provável. Eu acho que é o mais provável. A liberdade poética, né, em cima dos objetivos que você quer colocar, para alguns personagens você não tem nem a riqueza de dados, e aí você coloca, obviamente, não dá para saber se ele talvez tenha registrado, mas é uma coisa que é fundamental no filme, e não dá para saber se ele realmente foi apaixonado por um escravo. De repente não dá, de repente dá. Pode ser ficção. E aí é o que você disse, mas o que importa é isso. Ele poderia ter se apaixonado por um escravo? Aí você vai ver pela história, sim, ele é plausível. Né? Então a gente tem o que é plausível e o que não é plausível. Né? Vocês conhecem um documentário chamado... chamado... Eu não acho plausível que ele tenha se apaixonado por um escravo. Não acho nem um pouco plausível alguém se apaixonar por uma escrava e ser referendado por brancos burgueses em 1701. Eu não acho nem um pouco plausível uma sociedade daquela não ter uma senzala, as pessoas estarem se relacionando daquela forma pseudo-cordial, dialogando como se não houvesse uma diferença gritante entre homens propriedades e homens proprietários. Mas existe, eu acho que uma coisa, há uma passação de pano, uma forçação de barra para dizer, não, aqueles eram os brancos legais, né? E os brancos legais eram mais legais, numa situação em que eu acho muito difícil, em 1701, onde tudo era escravocrata, todo o conceito, toda a formação, né? Quando ele fala, eu sou português, está dizendo, eu sou escravocrata, né? Tipo, é a formação genética moral do Brasil, é escravocrata. Eu acho extremamente difícil de imaginar essa situação e não porque ele se apaixonasse, mas que ele tivesse o aval de depois ser respaldado por outros brancos. Só acompanhando a se apaixonar, pode até se apaixonar, mas ser respaldado pela elite escravocrata, sendo um cara que está lidando com pessoas negras, eu acho extremamente fácil. Não vamos passar um pano, a gente não é tão ruim assim, a gente não é tão racista. Não é que todo mundo é assim, acho que é meio uma fuga histórica. Mas eu acho que tem uma coisa, tem uma questão que ele vende o escravo. Ele não se põe como um cara legal, porque ele vende a propriedade. Ele mas ele vendeu o escravo, né? Ele trouxe falar que ele era um nesse caso, eu entendo o que você fala e concordo até certo ponto, mas tem não que eu discorde, mas no sentido assim, sobretudo na relação homem e mulher, e o homem sendo branco, no limite, ele pode usar porque é propriedade, o corpo dela vai ser propriedade, inclusive se ele tiver alguma projeção afetiva, inclusive se ele gostar mais ou menos, se ele gostar mais da negra porque da branca, mas isso, nesse sentido, para ele é proprietário, ele é um sujeito proprietário. Não, para ele sim, inclusive pro resto. Sim. Assim, chegar pro seu
pro seu pelotão de 4 brancos e falar, vou passar a minha vida até achar preta e ninguém. Romantizado. E não tem ninguém falando que você vai passar a vida dentro de alguém, você é louco. É uma escrava, tem várias ali. Mas eu acho que eu digo, fazendo a citação do resto. Acho possível. Eu acho que sim. A arte é isso. Alguém citou Lars von Trier, né? Ele fez um filme inteirinho em que você tem simulações, é um microcosmos que ele quer representar um macrocosmos. Então ele pegou 6 elementos, brechtinianamente, que é uma peça de teatro. Você representa com 6 atores uma sociedade. Então eu acho que ele representou numa micro escala alguns elementos de uma certa forma conta a história da formação do povo brasileiro. Entre aspas, eu acho isso horrível falar isso, mas simplificando. Então eu acho que o fato de ser 1, de ser 10, de ser 4 é uma licença poética do diretor. Então a gente pode gostar ou não gostar do trabalho do diretor, mas tentar incriminar o Joaquim quando eu acho que ele quer representar muito mais do que um bem ou mal, acho que é um mergulho muito mais fundo do diretor aí, muito mais, não sei se pretensioso, acho que ele alcançou muito da pretensão dele, mas do que discutir efetivamente se ele está sendo machista, sexista, entendeu? Eu gosto pra caramba da sua fala, assim, porque acho importante a gente falar, não tem o lado afetivo que supere o lado da sacanagem, da exploração. Isso não existe, né? Isso é um segundo plano. Mas são duas diferentes. Não, o cara que escraviza, ele não pode ser perdoado porque ele não é perdão, mas tem uma questão que eu vou dizer, isso é um episódio concreto, absurdamente vivido, porque foi surpreendente. Eu me coloquei na situação, fiquei abismado, eu jamais imaginei pensar uma coisa dessa, estar num lugar desse e vi as consequências mais adiante. E eu fiquei olhando, eu fui para uma região, fiquei muito tempo numa região muito afastada, no Brasil mesmo. Passei um período longo nesse lugar. E um dia saio de manhã muito cedo, assim, eram umas 3h30, 4h30 da manhã. Para chegar em outros lugares eu tinha que pegar um barco, né? Um barco. E as pessoas tinham comércio, tinham relações e tudo mais. E aí uma pessoa conversa com a outra, eu estou num barco e tem uma outra pessoa no barco. Isso é impressionante do Brasil. Eu não sei porque eu conheço tantas outras regiões, mas isso é impressionante que você chegar em lugares pessoas nunca saíram daquele lugar. Você ainda consegue chegar antes da Idade Média no Brasil. É impressionante, mas você tem lugares que você vai e que a pessoa ainda está numa situação muito... mesmo com tudo ao redor, assim. Tinha uma ilha aqui, essa ilha que eu estava, e tinha um comércio enorme, com comunicação... E aí eu estou na proa do barco, tinha uns 5 homens, assim, sentados, aí passa o outro andando assim com outro barco, aí ô senhor, aquela coisa, aí falaram e aí a pessoa virou pro outro que estava assim e disse assim, fulano, ele mesmo planta, ele mesmo colhe. Aí o outro disse, não me diga. E eu era novo na situação, eu tinha acabado de chegar ali, eu disse, mas qual é o problema? Está certíssimo, se ele mesmo planta, ele mesmo colhe. As pessoas olharam, eu estava no barco, ficaram me olhando assim. Aí eu cheguei no lugar que eu estava, que eu ia, desci, tô lá e tudo, eu fui tomar café no lugar e a pessoa, aí conversei com uma outra pessoa da região, eu peguei e disse, é engraçado, eu passei agora, 2 pessoas me olharam, porque eu disse, não, o que eles estão falando são das filhas. Ou seja, ele tinha as filhas, ele mesmo tinha relação com essas filhas. Nascia, então ele mesmo planta, ele mesmo pode. Meu Deus, é mesmo, não é? Passado tempo, né? E esse lugar onde esse homem morava, que aí eu fui ver, era longe, assim, uma coisa assim, lugar... Passado algum tempo aqui, já em São Paulo e tudo, aí abriram um negócio de pedofilia, essas coisas todas, aí prenderam uma figura. Aí eu expliquei tudo. Aí a repórter, é um absurdo. Aí a cidade toda, todo mundo. Aí a repórter, agora vamos no monstro.
Não era a mesma pessoa. Foram no monte, aí chegaram, o homem estava assim num canto que ele vendia, essa outra pessoa vendia as pessoas para outra coisa. Aí a pessoa, como você não se arrepende de cabeça baixa assim? Você não faz isso, não sei o quê. A repórter, ele me arrependo, claro, né? A polícia toda, a Globo, mas não sei o quê, todo mundo em cima dele. Aí ela disse assim, você não tem filhas? Ele disse. Aí ele parou na sua cabeça e disse, tenho. E você seria capaz de fazer isso com a sua filha? Ela disse, ela não nasceu bonita. A repórter não sabia o que responder. A resposta dele foi de quase uma ingênua. Era um monstro meio ingênuo, assim, do lado. Ela não nasceu bonita. Ninguém ia pagar interessado. E a repórter ficou com aquele... Foi assim, um branco. Quase o mesmo branco que eu olhei assim na... Então, o lugar que esse filme retrata, você vê que, como é o nome daquele lugar, que eles são jogados, aonde eles vão fazer o garimpo, é muito impressionante, porque no próprio filme aparece uma coisa, aquela comunhão distanciada entre o negro e o índio, é muito marcante, porque eles estão num lugar muito primeiro, assim. O índio começa a retomar uma cultura porque ele está numa base ab-ovo, assim, antes de tudo. Não está com nada, né? E o índio, isso é a congada no caso do negro, né? E o índio vai no lugar também. Então esses lugares, a gente quando olha uma obra, aí tem duas coisas, né? Primeiro, essa história, eu estou achando engraçada porque a gente está vendo, isso é uma obra audiovisual, um cinema. A gente não precisa do compromisso da história, eu entendo o que você está dizendo, até a gente pode ver isso. Mas não é, a coisa está acontecendo naquele momento que a gente está sendo exposto, porque o fenômeno é esse. A gente refletir a respeito da história, é uma narrativa, começo, meio e fim. Não precisa da história para colocar as nossas questões em pauta. Esse é um ponto, que é o lugar privilegiado de qualquer obra de arte. Não necessariamente um discurso da ordem da palavra, ou da ordem do compromisso com a verdade da realidade contextual. Esse é um ponto. O outro ponto, que eu acho que é importante a gente falar, é que a obra apresenta uma temporalidade e nós estamos numa outra temporalidade. Então, quando nós visitamos aquele lugar, por isso que eu pedi logo no primeiro momento, se a gente podia fazer um exercício de imaginação, de nos afastar da figura do Tiradentes ou do Joaquim, entendeu? E ver aquele homem solto ali naquele lugar. Porque ele não é Joaquim e ele não é Tiradentes. Ele é a história de um homem contada pelo Marcelo Gomes numa contextualização que ele criou a partir de uma reflexão que o impactou, que essa é a questão do artista, né? E que nos promove uma ponte para refletir sobre as questões do real e as questões do cosmos da arte, né? Esse é o ponto, né? nessa questão. Mas a gente tem esse vício, né? Tem um autor, Merleau-Ponty, que diz o seguinte, que das três, né, a escrita ela é por demais legalista, né? Porque a palavra ela nasce do acordo. A música é por demais abstrata e a imagem ela é testemunhal. Quer dizer, quando você está na frente de algo que acontece, você está vendo. O fato de nós termos impactados por esse filme, impactados que eu digo, a gente vê o filme, já nos coloca questões. E é sobre essas questões que elas se colocam de que a gente está falando, né? Porque a gente não vai, provavelmente, mudar a história, nem do filme, nem a história que passou. A gente pode se posicionar diante das questões de forma diferente quando a gente faz essas reflexões. É interessante pensar isso também. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Eu queria que a Clara, você falou que não ia falar da sua obra, mas eu queria que você falasse um pouco da tua experiência com as Mães de Maio. Que se foi um documentário, se foi um trabalho artístico, autoral. Bom, eu tenho uma série de trabalhos que a gente fez juntos. Uns viraram audiovisual, outros não. E se for especificamente do último vídeo que a gente fez juntos, é uma forma muito
coisa que justamente mistura textos criados a partir da escuta de testemunhos de outras mães, de um processo muito mais longo, que duraram anos de acompanhamento, psicanalítico, inclusive com intervenção de terapeutas e tal. E a partir desse texto, a gente criou a base do que seria o texto desse último vídeo, que se chama Apelo. E o vídeo é justamente uma mistura entre uma coisa que é encenada propositalmente num espaço que tem uma dimensão histórica, então um espaço de memória, em que uma série de processos políticos aconteceram, no cemitério de Perus, no cemitério onde se achou uma vala clandestina da ditadura militar. E aí exumaram esses corpos e construíram um memorial, um monumento às mais de 1000 ossadas que encontraram nessa vala. E a ideia surgiu da gente ir lá e fazer esse ato um pouco encenado, na verdade, porque essa encenação do texto no espaço. Acontece que enquanto a gente estava filmando, a gente descobriu, eu já tinha visto lá, mas a gente descobriu que daria para filmar os enterros que acontecem diariamente no mesmo cemitério, que são enterros de indigente que acontecem em seriais. E aí o vídeo todo se constrói em paralelo. É uma montagem quase que contínua entre um espaço e outro. O espaço do monumento, que já é a história sedimentada com discurso, com palavra, com articulação discursiva e política, e o espaço aberto, que é o espaço ainda em negativo, que é do ato acontecendo. E o tempo todo a gente jogou do ponto de vista da linguagem. São movimentos de câmera, aí estou falando bem de linguagem, né, de forma cinematográfica, são movimentos contínuos que se reproduzem nos dois espaços, mas pela continuidade dão a impressão de ser a mesma coisa, ou de ser a mesma coisa em dois momentos históricos diferentes. E o texto é esse texto combinado, né, que é um texto que passou por muitas bocas, a gente foi editando, e que também tem, pela própria edição, esse aspecto também de um tempo de permanência, né? De um tempo que fala de colônia, fala de escravidão, fala de ditadura, mas fala de democracia. É um pouco um texto também muito localizado, ao mesmo tempo muito deslocalizado do ponto de vista linear da história, né? Ele fala de uma espécie de um trauma que permanece, ou que atravessa uma experiência de formação que é a nossa. E o vídeo é isso, então é uma proposição de uma intervenção num espaço, com um registro que é fílmico e que ao mesmo tempo é documental, porque, por exemplo, os enterros que estão lá são documentais, a gente não mandou encenar, a gente simplesmente alocou a câmera e filmou de uma maneira quase que um pouco absurda do ponto de vista do conteúdo, porque são movimentos de câmera super controlados, né? São travelings, aquela coisa que a gente põe a câmera num carrinho e vai puxando. E isso é próprio do cinema de ficção, e a gente colocou lá e filmou. Um pouco para criar esse distanciamento, usando o termo Brecht, para criar o distanciamento entre linguagem e conteúdo, porque é um conteúdo tão absurdo e tão naturalizado que se permitiu que um aparato de câmera daquela ordem, que uma equipe viesse puxando o traje e o enterro ali acontecendo, a céu aberto, e ninguém estava preocupado em esconder ou em maquiar, era simplesmente um dado natural, né? Natural entre muitas aspas, mas é a condição concreta que estava dada no ato da filmagem. Esse registro que vocês fizeram com as mães, foram entrevistas, com esse acompanhamento de psicólogas? Como que foi assim? Foi um processo, na verdade, foi a formação de um grupo de terapia coletiva, que começou em 2012. Não, que ainda está rolando, não? Não com o mesmo pessoal. Porque eu estou acompanhando um que é de um projeto de livro a partir de relatos, eu não sei se é... Mas é exatamente o mesmo processo, são derivações desse mesmo processo. E aí elas têm todo esse aparato, né, para poder falar sobre... É um trabalho de escuta, né, na verdade, porque, por exemplo, um processo terapêutico, eu não sou terapeuta, apesar de eu ter um interesse, eu não sou terapeuta e tampouco estava lá um pouco para acompanhar. E aí, por sugestão da Dada, filmar, tal, que é uma das pessoas do grupo. E eu fui filmando, então tem muitas horas de arquivo e a partir disso a gente cortou um filme. E, bom, dessas falas desse filme aqui, orientam o final, do performance. Exato, o segundo filme. Oi? Não, mas eu deixo tudo na internet. Como chama? Chama Apelo, esse do cemitério que eu comentei que está filmado no cemitério chama Apelo, tá no Apelo. Tá no YouTube, tá no YouTube e no Vimeo. E o outro também, esse primeiro que chama Mães, que é o acompanhamento do início dessas rodas de conversas, que é bem uma escuta, assim, um acompanhamento
o elemento ficcional não está tão colocado, é só uma câmera que está acompanhando o processo. Mas está tudo na internet, se vocês quiserem ver, é só procurar lá e vocês acham. Tá no site delas também. A gente tem 10 minutos para encerrar. Assim, eu só fiz essa intervenção porque a gente está falando de situações que tem uma similaridade entre o que a Clara fez, nesse caso, com o filme que a gente acabou de ver. Né? A história, vamos dizer assim. Né? Então existem várias formas de você retratar e divulgar uma certa vontade, um certo desejo de contar uma história através de um elemento que nesse caso é o personagem que o Marcelo procurou, e a Clara meio que esbarrou na situação, né? Você foi fazer uma coisa, achou outra. Então tudo isso são situações que o que muda, ao meu ver, né? Eu acho que um pouco isso que vocês vão ver aqui, o que depende é o olhar do diretor, do realizador. Quando ele se depara com uma coisa, ele junta Lé com Tré e fala, uau, aqui eu tenho, né? Aqui cruzou a vontade com a condição artística e criativa dele. Ele falou, aqui eu tenho um filme. É isso? Eu acho que em termos de realização, no sentido, estou usando realização no sentido bem amplo, porque quando você se bota para fazer uma coisa e vai fazer, tem muito que é informado por essa coisa que já é a pesquisa sedimentada e é o que você quer, é o que te leva ao espaço. Mas tem muito que aparece do encontro com ou os conflitos ou o que você não pode fazer, que aí vem a resposta às vezes mais intuitiva, não tão racional, mas que é uma maneira de você reagir a um elemento que supostamente é novo, que você não tinha previsto em princípio. E aí como você reage? Às vezes a gente tem inteligência ou a sagacidade para fazer isso, às vezes a gente não tem, depois fala, nossa, devia ter feito, devia ter... Não. Mas é um dado, acho que são duas percepções, duas ferramentas de operação que elas acontecem juntas, assim, de ter a sua ideia e não necessariamente tá totalmente vago ou né, em aberto, mas ao mesmo tempo ter uma escuta um pouco atenta, simultaneamente acontecendo, para conseguir responder isso que acontece de novidade. Eu me lembro, acho que foi a Carla Camunati que fez um filme sobre a Carlota Joaquim, sim. E ela teve problemas sérios com a família, porque segundo a família, ela não respeitou a história. Eu acho que isso também, no caso aí do Joaquim, se houvesse aberrações cromáticas, aí eu acho que também nós teríamos tido ou não. Eu estou tentando comparar as duas coisas. Né? Lá houve um nesse caso, o Joaquim está numa fita boa. Quem ficaria numa situação, a crítica que eu coloco é de outro lado. Então o Joaquim não está pior nessa situação. Talvez ele esteja até a Carlota, justamente, a Carlota meio que ridiculariza a família real, que está aí, está lá em Paraty, lá vivendo. Né? E é a família real, para você entender, existe até hoje. A família Tiradentes tem que ser. Exato. Não há essa família. É diferente, é uma diferença. Mas o que representa isso, né? Eu não quero entrar, mas só te respondendo. Representa uma coisa que foi falada no filme aí, que é uma realidade no Brasil. Né? Tem as famílias, tem a história não sei como é que chama isso. São as famílias. As famílias que estão aí até hoje. Né? Se vocês veem, teve um negócio de Curitiba lá, eles foram ver quem é esse pessoal que está fazendo a República de Curitiba. São todos descendentes dos colonizadores, dos portugueses, dos ricos que vieram lá e se plantaram no Paraná e fizeram a elite paranaense que foi fazendo nas escolas e as gerações foram se sucedendo, eles mandam no Estado. É uma república mesmo. Eles têm razão, eles têm uma república, porque eles conseguiram manter as famílias, coisa que o Joaquim não conseguiu. Mas de qualquer modo, como você mesmo chamou a atenção, eu acho que é bom também a gente não perder isso de vista, até pelos créditos ali, tem uma equipe extensa e tem uma assessoria histórica que não é qualquer pessoa, é a Laura de Mello Souza, filha do Antônio Cândido e da Gilda. E tem, aí eu vou dar uma pista, que na época da minha faculdade a gente
passeou um pouco por essa obra que é dela, que é super interessante, que retrata o ambiente do garimpo da época do Império, que chama Os Desclassificados do Ouro, que é exatamente essa contradição. Ao mesmo tempo que a gente estava produzindo um bem, uma matéria, explorando uma riqueza, socialmente aquelas pessoas e espiritualmente mesmo, aquelas pessoas estavam vivendo uma situação de pauperismo, assim, não tinha comida, entende? Então Os Desclassificados do Ouro é da Laura, e eu acho que dá algumas pistas históricas que ambientam esse filme aí, tá? Então, mais ou menos isso mesmo. Tinha essa relação um pouco menos hierárquica. É que parece que não tem a hierarquia, mas está explícito o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro. Mas é menos do que os outros contextos. Por exemplo, até 1900 no Brasil se falava tudo bem misturado. A língua foi depois disso. Então você tinha mistura. Mas sabe o que incomodou ele, e mais incomodou, são duas coisas. É extremamente verossímil um branco se apaixona por uma negra mesmo na época da escravidão, certo? O que não é verossímil é essa pessoa se expressar e os outros aceitarem com a maior naturalidade. Isso é um detalhe, um detalhe que talvez, estou chutando, se o roteirista se atentasse a esse detalhe, talvez ele tratasse até o roteiro de forma diferente. Foi o recorte do diretor. O recorte do diretor não era isso a temática, não era expandido, mas era o personagem com os conflitos mais delimitados. É que não tem aceitação, isso não me percebi a aceitação, porque quando ele apresenta a questão, ele falou, eu vou juntar uma tropa e vou atrás da prenda. Eu vou atrás da minha escrava, de quem eu vou ter posse, eu vou comprar ela. Então, a relação de produção, a relação social está estabelecida. E ela não mudou. Mas ele podia ter qualquer escrava, se ele fosse nesse segmento de comprar alguma coisa. Ele podia comprar qualquer amor. Mas aquela satisfazia ela acima dele. Acima dele ele deixa claro. Você me satisfaz. Você consegue logo no primeiro momento. Ele gosta do pessoal. Todo o pessoal. E fala, você consegue me satisfazer. Mas às vezes esse padrão se torna mas não objetivo Gente, tem um detalhe também, né? Ele já posto que ele era um senhor, não é isso, ele já posto que ele era um senhor, ele poderia ter qualquer escravo, e poderia fazer com o escravo que ele quisesse, já que era, todos os outros faziam. Isso não é discutido. O que é discutido é que ele tem um afeto por aquela pessoa. E isso dentro do sistema. Então ele pode, isso inclusive não é só do Joaquim Vaz, os portugueses tinham mulheres negras tendo relação. E isso aí. Uma parada que pode fazer sentido, que é quando ele conta para as outras pessoas que ele vai atrás dela, tipo, ele fala e vai dar uma cagada na árvore, tá ligado? Tipo, qual é a seriedade do discurso deles, sabe, dentro dessa situação? É porque, sei lá, é uma... Mas eu acho que isso é muito amplo, depende da visão que cada um olha. Um tá olhando uma visão porque a mulher foi estuprada, outro tá vendo porque eu sou africano, outro tá vendo porque eu sou índio, então vai levantar essa bandeira. Quando você falou assim que o brasileiro é cordial, ele é cordial, não é você que está dizendo, as pessoas lá foram ditas. Eu fui em outro lugar onde as pessoas me deram assim, bebidas e falaram, olha, de onde você é brasileira? Falou, mas ele te deu essa bebida? Aqui na Alemanha ninguém dá nada para ninguém. Sabe? Não, eu falei que eu era brasileira, mas ninguém dá nada. Não, eu um dia fui no Brasil e fui bem recebido. E a gente é cordial. Qual é o lugar no mundo que tem um monte de pessoas que vieram de outras nacionalidades, que estão todo mundo junto? É no Brasil, que aceita qualquer religião, ou bem ou mal, onde tem várias pluralidades. Não, a gente está discutindo o contexto do filme. A gente fugiu do filme, a gente está vendo uma obra assim de... Mas, desculpa, seu nome? Simone. Simone, acho que até para terminar por causa do horário, isso continua, tem mais 19, 18 encontros.
Pena que não vai estar claro aqui. O que é o grande barato do que vocês vão sair daqui potencializados para reproduzir é justamente isso. É como um filme que aparentemente foi mal pra caramba de crítica, de público, não foi bem visto nos festivais. Por quê? Porque ele é polêmico. Tem várias coisas, várias questões aí, politicamente correto, politicamente incorreto, historicamente correto, historicamente incorreto. Tem vários questionamentos, o que vai ter com vários longas, curtas e etc. Então não existe unanimidade. Unanimidade existem meia dúzia no cinema, por exemplo, né? Todo mundo se ajoelha para o diretor. Não é o caso. E esse é o grande barato do cinema e essa é a possibilidade. O cinema, da arte, da música, o cinema ele concentra, a Mauri vai falar muito disso, concentra todas as ferramentas do audiovisual, né? Então a gente tem esse fascínio e essa facilidade de lidar com isso. E vocês vão sair daqui potencializados para, a partir de encontros como esse, falar por que a gente vai bater cabeça. Isso que você falou foi ótimo. A gente vai ficar batendo cabeça, vai sair do filme. É óbvio que a gente vai sair do filme. O Entre Todos, ele está aqui para isso. O Entre Todos existe para isso. É pegar um curta que fala de questões tão polêmicas quanto essas, de direitos humanos, e que as crianças, quando a gente passa nas escolas, e um bom mediador, faz com que aquele filme renda durante meses na sala de aula. Então esse é o potencial do audiovisual que a gente quer mostrar para vocês, né? Porque eu acho que essa é a intenção, né? Então isso que está acontecendo aqui é só um pouquinho. É que é um baita filme, é um filme que dá 10 horas de conversa, mas isso aqui foi um aperitivo, né? Um bom aperitivo, a meu ver. Com certeza. Também